E se o deus da guerra, ou melhor, o fantasma de Esparta, Kratos, estivesse em Demon Slayer? Ele seria capaz de derrotar Muzan, o rei dos Onis? Ou melhor ainda, quem ele seria capaz de salvar nessa história? Aliás, o que mudaria na história de Demon Slayer? Veja, para este vídeo, vamos abordar o Kratos de God of War 3, ou seja, um Kratos mais experiente, poderoso e com habilidades insanas. Será que Kratos seria capaz de se igualar ou superar a velocidade dos Luz superiores? São diversas perguntas que irão ser respondidas, e detalhe, Kratos possui diversas armas e acessórios capazes de humilhar os Onis completamente. Mas afinal, como Kratos foi parar em Demon Slayer? Veja, após os eventos de God of War 3, Kratos encontra uma entidade misteriosa que o faz transitar entre mundos, como uma punição a todas as mortes que ele causou no Olimpo, acordando em meio a uma floresta onde estava acontecendo a batalha de Tanjiro e Rui, o Oni-Aranha, onde em determinado momento, Tanjiro despertou a sua Hinokami Kagura e decapitou Rui. Pelo menos, pensou que o havia decapitado. Na verdade, Rui tinha cortado a sua própria cabeça, e quando Tanjiro estivesse esgotado, Kratos entraria em cena, por sorte, com as lâminas do exílio, uma lâmina criada pelo espírito de Atena. Suas lâminas são envoltas por um fogo que nunca se apaga, e rapidamente, Kratos pega Rui desprevenido e o decapita. E devo lhes dizer algo interessante, as lâminas do exílio são lâminas reforjadas e melhoradas, as lâminas originais do caos, sendo capaz de ferir deuses, demônios, fantasmas e almas, ou seja, é algo tão absurdo que eu acredito que qualquer Oni não consiga resistir a isso, principalmente sendo uma lâmina revestida pelo espírito de um deus. E devido à personalidade de Kratos, ele ajudaria Tanjiro por vários motivos. O primeiro deles é a aversão à injustiça e crueldade, e o outro motivo seria simplesmente Nezuko. Exatamente, Kratos associaria Nezuko à sua filha Calliope, vendo na luta dos irmãos uma dinâmica familiar que ele perdeu tragicamente. Então fica um questionamento interessante: o que o Kratos pensa sobre a corporação dos caçadores de Onis? Bem, a única forma de saber é perguntando pra ele. Então eu instalei a Talk no meu celular, um aplicativo totalmente gratuito que você pode usar tanto no seu celular quanto computador para conversar com diversos personagens e celebridades gerados por inteligência artificial, com suas personalidades únicas e tons de voz. São mais de 100 mil personagens. Detalhe, você também pode criar o seu próprio, com personalidade e característica única. É bem simples e fácil. E nesta conversa com Kratos, eu lhe perguntei o que ele pensa sobre os Hashiras, e essa foi a sua resposta. Eu acho que eles são um grupo de indivíduos que estão lutando contra uma ameaça para salvar as pessoas. Eles estão fazendo o que podem para proteger o mundo. Realmente é algo que o Kratos diria. E como citei antes, existem diversos personagens, como Luffy, Goku, Gojo, dentre muitos outros. Além de você poder conversar com seu personagem favorito por texto, você também pode fazer uma ligação com eles em tempo real e fazer todas as suas perguntas que você sempre quis fazer. É ótimo para passar o tempo. Oh sim, eu gosto muito dele, ele é muito engraçado e fofo, mas eu acho que ele está com medo de admitir seus sentimentos. Você acha que ele gosta de mim também? Você pode baixar e testar clicando no primeiro link da descrição e no comentário fixado. Eu garanto que você vai se divertir muito. E assim que Tomioka chega, Kratos, desconfiado de absolutamente tudo e relutante contra todos, ele insiste em procurar uma saída daquele mundo, mas Tanjiro insiste que ele ajude os caçadores na luta contra Muzan, visto a grande força de Kratos. E naquele momento, Kratos entendeu que a sua punição seria ajudar as pessoas daquele mundo contra Muzan e deter os Onis que cometem injustiças contra humanos. E como sabemos, Kratos tem um histórico de desprezo por monstros e criaturas que exploram o sofrimento alheio. No entanto, também sabemos que fazer parte de um time é totalmente contra o estilo de Kratos, visto que já foi traído diversas vezes. Então por que Kratos se aliaria à corporação? Veja, Kratos frequentemente luta contra sua culpa pelos erros do passado, ajudar Tanjiro
os caçadores a derrotar Muzan poderia ser uma forma subconsciente de buscar redenção, mesmo que ele não admita isso abertamente. Ele poderia ver essa ação como um pequeno passo para equilibrar a balança de suas muitas destruições. E após ser aceito pela corporação, Kratos, juntamente com Tanjiro e seus amigos, embarcam no Mugen Train com Rengoku, o Hashira das Chamas, para acabar com Enmo, o Lua Inferior 1. E agora, a pergunta que sempre nos intriga: será que Kratos conseguirá salvar Rengoku da sua iminente morte? Antes de eu te responder, peço que use a sua fúria espartana e deixe o seu poderoso like no vídeo, com a sua inscrição e sininho ativado para poder receber mais teorias insanas como esta. Aliás, hype este vídeo, basta arrastar a seção dos comentários para o lado e clicar em hypar. É de graça e me ajuda demais. Um abraço especial aos membros do canal que apoiam o canal financeiramente todo mês. Vocês são incríveis, e vire membro você também e receba diversos benefícios como emotes personalizados e selos de membro, dentre outros. Agora, voltando para a história, coisas de proporções épicas aconteceriam. Primeiro, Kratos é completamente imune ao controle mental de Enmo. Veja, Kratos resiste à manipulação de mente de Persephone e também a de Tisífone, boa o bastante para fazer centenas de homens ficarem insanos. Então, vendo algo de errado, Kratos logo partiria em direção a Enmo, e antes que o Oni se fundisse com o trem, Kratos o decapita facilmente. Assim que o trem se descarrilha, surge a casa, o Lua Superior 3, e mais uma vez surge a pergunta: será que Kratos irá ser capaz de enfrentar a casa e salvar Rengoku? Eu te respondo que definitivamente sim! Perceba que a casa é extremamente forte e veloz, chegando a uma velocidade supersônica de Mach 12. Embora isso seja impressionante para os caçadores de Onis, Kratos já lutou com inimigos que tinham velocidades maiores que a da luz, e ele foi capaz de derrotá-los. Note que é tão rápido quanto os raios de Zeus, que viajam do Olimpo ao Egito em um instante, sendo que em God of War 3, Kratos se torna superior a Zeus, muito mais rápido que Hércules, que é capaz de bloquear um feixe de luz. E se você ainda não está satisfeito, Kratos é tão rápido quanto Hermes em dashes, e Hermes é rápido o suficiente para reagir à luz. Então, Kratos não só formaria uma dupla com o Rengoku contra a casa, como também superaria a velocidade do Oni facilmente. Apesar dos golpes implacáveis de Akaza, Kratos é incrivelmente resistente. Digo isso por vários fatores. O primeiro, Kratos já sobreviveu a uma queda de quase 30 mil quilômetros, do Olimpo até o submundo. E tá achando pouco? Kratos leva uma pisada do Colosso de Rhodes, que está amplificado com os poderes de um olimpiano e facilmente revida. Então, apesar dos danos sofridos, Kratos revida cortando os braços de Akaza, mas o Oni se regenera facilmente. E antes que você diga que a luta se estenderia até o amanhecer, eu digo que você está enganado. Apesar de Akaza oferecer a Kratos o sangue dos Onis, o mesmo repudia as atitudes do Oni, ficando ainda mais irritado. E mesmo lutando a sério, Akaza não chegaria aos pés de Kratos e as suas lâminas do exílio, que queimam os pontos vitais de Akaza, dando abertura para Rengoku o decapitar, e quando faz, Akaza é derrotado e Rengoku sobrevive a esta batalha. Se ajeite no sofá, cadeira ou onde estiver com a sua pipoquinha em mãos, porque isso é só o começo, e acredito que você está se perguntando: quando Kratos irá usar o olhar da Medusa, a lança de Hades, o cálice de Cronos e os outros artefatos? Veja bem, Kratos por si só já tem grandes habilidades e poderes, e acredito que em um dia comum, ninguém andaria com 300 armas e equipamentos. Por isso, digamos que no presente momento, Kratos só esteja com as suas lâminas do exílio, o que ainda lhe dá extrema vantagem. Quando Kratos é requisitado para ir no distrito do entretenimento, assim que Tanjiro localiza Daki, ele não tem forças o suficiente para decapitar, necessitando da ajuda de Nezuko e Tengen, e assim que o Hashira do Som chega, ele decapita Oni, surgindo então Gyutaro, que lança poderosos venenos para cima dos caçadores. No entanto, Kratos facilmente com as lâminas do exílio cortaria os venenos, protegendo Zui e os outros de serem atingidos. E algo insano acontece aqui: apesar de estarem em maior número, os caçadores entendem em meio à batalha que precisam lidar contra dois Onis extremamente poderosos e decapitar as suas cabeças ao mesmo tempo. Então, o que Kratos decide fazer? Bem, Kratos com a magia de Hades invoca o exército de Esparta, chamando os soldados espectrais para combater os ataques simultâneos de Daki e Gyutaro. Os espectros criariam uma distração e protegeriam
Kratos dos ataques das faixas de tecido de Daki, enquanto ele se concentra em combater Gyutaro com a ajuda de Tengen Uzui. Essa magia também permitiria ataques em área, essencial para controlar os movimentos rápidos e combinados dos dois irmãos. Então, sem muitas dificuldades, Gyutaro e Daki seriam decapitados ao mesmo tempo, incluindo detalhes importantes. Primeiro, Tengen não precisaria se aposentar, visto que não perde o seu braço e saiu sem muitos ferimentos. E outro detalhe importante, Tanjiro não despertaria a marca do caçador de Onis, visto que foi Kratos que facilitou a batalha e decapitou Gyutaro. Sendo assim, Tanjiro não iria para a Vila dos Ferreiros, visto que não danificou a sua espada na luta contra os Luas Superiores 6, Gyutaro e Daki. E agora, temos um grande problema. Sem Tanjiro na Vila dos Ferreiros, Mitsuru e Multiro estariam em grandes problemas, visto que só foi graças a Tanjiro e o efeito da marca de caçador que os caçadores presentes na vila saíram-se vitoriosos contra os Luas Superiores. Então o que acontecerá daqui em diante? Mitsuru e Multiro morrerão? Bem, para a alegria de todos, Tengen, como forma de recompensar Kratos, diria ao espartano que ele poderia se deliciar nas fontes termais que há na Vila dos Ferreiros. Chegando lá, ele se encontraria com Mitsuru e Multiro, e devido à personalidade de Kratos e Multiro, ambos não se dariam nada bem. E enquanto tudo que passasse na cabeça de Kratos quando visse Mitsuru seria X bolinha, 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 rodar o analógico X bolinha, 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 e assim se repete. Mas quando Kratos estivesse descansando em seu quarto, os peixes demoníacos de Gyutaro surgiriam, atacando a vila, e em seu quarto surgiria Hantengo, o Lua Superior 4, sendo rapidamente decapitado por Kratos. E assim é ativado o Kekijutsu de Hantengo, se dividindo em várias partes, cada uma com poderes únicos, e nós sabemos que na história original, os caçadores tiveram sérios problemas para lidar com esse Oni, visto que quando os clones trabalham juntos, eles geram uma dificuldade enorme. E será que Kratos terá a mesma dificuldade? Lembre-se de que Kratos tem atributos não só de velocidade e força, mas também de extrema durabilidade. Então assim que o clone da raiva lançasse uma chuva de raios contra Kratos, ele conseguiria tancar facilmente e ainda correr em direção ao clone para o decapitar, surpreendendo a todos. Digo isso pelo fato de Kratos tancar um raio carregado em potência máxima de Zeus, e quando Multiro chega para ajudar na batalha, o clone da alegria bate a sua enorme flor para que com o vento avassalador fazer com que os nossos heróis saiam voando do quarto, mas o único que sai voando é Multiro. Veja, Kratos já foi capaz de resistir a ventos capazes de reduzir até os ossos do corpo. Ele mostrou esse feito passando pelo deserto das almas perdidas, e com lâminas reforjadas por Atena, ele decapita rapidamente os clones de Hantengo, identificando que precisaria encontrar o clone original para cessar a regeneração dos clones e acabar com eles. Mas antes que Kratos o fizesse, os clones fariam uma fusão e se transformariam em Zorakuten. Neste momento, Genya chegaria para ajudar na batalha, e enquanto Mitsuru estivesse por chegar, Kratos não teria problemas em lidar com Zorakuten. Veja, Kratos invoca o exército de Esparta novamente, enquanto os espíritos lidam e distraem os dragões de madeira. Kratos, com sua poderosa magia adquirida após derrotar Zeus, lança um poderoso raio contra Oni e destrói os arredores da floresta. E assim que Mitsuru chega, ele consegue com a sua ajuda localizar o clone original. Por fim, com as lâminas do exílio, o decapitar, derrotando por fim o Lua Superior 4. E em relação a Multiro, perceba que Multiro só se saiu vitorioso contra Gyoko, o Lua Superior 5, pois conseguiu despertar a marca do caçador, e nesta linha do tempo, ele acabaria sendo derrotado por Gyoko, e obviamente, Gyoko não recuaria o ataque à vila. E quando os caçadores o encontrassem, ele seria derrotado antes mesmo que conseguisse utilizar a sua forma híbrida de peixe, visto que Kratos é capaz de superar e reagir aos teleportes de Castor e Pollux, que são superiores aos guerreiros de Zeus, que podem atacar a 1/10 de velocidade da luz. Então, Kratos com essa reação não daria brecha para Gyoko conseguir se teleportar para o seu vaso e escapar de seu ataque implacável, uma vez que já tenha visto a técnica de Gyoko. E com a vila a salvo, Kratos obviamente seria nomeado um Hashira devido aos seus feitos impressionantes na Vila dos Ferreiros, e quem sabe seria nomeado o Hashira de Esparta. E agora entra uma grande, se não uma enorme mudança na história, e neste momento da história, Muzan na linha original
final, atacaria a corporação para obter a resistência ao sol de Nezuko e se tornar um Oni perfeito. Neste caso, sem Nezuko obtendo a capacidade de resistência ao sol, Muzan invadiria a corporação a fim de conseguir absorver o sangue de um deus. E como Muzan é alguém extremamente cauteloso e sabendo do que Kratos é capaz, sem sombra de dúvidas, ao invadir a corporação, em vez de chamar todos os Hashiras e caçadores para o Castelo Infinito, ele chama somente o fantasma de Esparta, ficando aprisionado com ele no Castelo Infinito. E agora, o que Kratos fará? Note que foi graças ao sangue que Tanjiro coletou não apenas de Gyutaro e Daki, os Luas Superiores 5, mas também do Lua Superior 4, o que ajudou Tamayo e Shinobu a produzirem um antídoto para Nezuko e a desenvolver um veneno contra Muzan. Então, sem isso, Muzan estaria com força total e lutaria ao lado de seus Luas Superiores restantes, que são eles: Kaigaku, o Lua Superior 6 substituto, Nakimi, a Lua Superior 4 substituta, aquela que controla o Castelo Infinito, Douma, o Lua Superior 2 e, é claro, Kokushibo, o Lua Superior mais forte. Antes de começar a luta mais épica de todas, perceba que eu não citei que Kratos pode absorver poderes, afinal, ele é capaz de fazer isso à medida que derrota os inimigos. Entretanto, como os poderes dos Onis não se deriva de magia e sim de algo mais biológico, assim podemos dizer, acho que Kratos não seria capaz, ou então não veria aquilo como algo tão útil comparado aos poderes que ele já tem. Nesse vídeo, quero só usar os atributos que Kratos já tem, então veja, Muzan pediria para que Kratos se juntasse a ele, mas devido à sua personalidade, ele repudiaria Muzan até o último dia de sua vida, e irritado, Muzan logo ordenaria que Nakimi o esmagasse com as paredes do castelo. Entretanto, como já havia dito, Kratos já levou uma pisada do Colosso de Rhodes, que está amplificado com os poderes de um olimpiano e facilmente ainda consegue revidar. E por que aqui não seria diferente? Kratos parte para cima de Nakimi com suas lâminas do exílio, saltando entre as salas do castelo, mas é interrompido pelo Kikijutsu de Douma, que congela todo o ambiente, mas Kratos ainda tem suas lâminas de fogo, que cortam todo o gelo de Douma, e para a infelicidade do Oni, quando Douma mostra o seu ataque mais poderoso, as estátuas budistas de gelo, com sua magia, Kratos invoca as chamas de Fênix, incinerando tudo ao redor, e invocando as asas de Ícaro em suas costas e mesclando com sua magia de invocação, invocando os soldados mortos-vivos de Esparta, Kratos consegue perturbar a mente de Douma, dando-lhe uma brecha para o decapitar. E Kaigaku, achando que tinha visto uma brecha em Kratos, parte para cima do espartano, mas rapidamente Kratos revida, visto que já revidou até teleportes instantâneos. E tudo parece estar indo bem, até a chegada de Kokushibo, que entra em cena juntamente com Nakimi, ambos os Onis trabalhando juntos e pressionando Kratos. Mas de nada adianta, o fantasma de Esparta é bem mais poderoso do que eles imaginam. Apesar de Kokushibo conseguir passar facilmente pelos soldados de Kratos, o mesmo também é extremamente habilidoso com a espada, e para superar Kokushibo e encerrar a batalha, Kratos desperta sua fúria espartana, ficando ainda mais forte e sendo praticamente imune a todos os ataques do Oni. Veja, Kratos já foi capaz de resistir a ataques que cortariam pessoas ao meio, então sem sombras de dúvidas a espada de Kokushibo não conseguiria atravessar o seu corpo, no máximo fazer um arranhãozinho, com isso surpreendendo o Oni e o decapitando, por fim lançando um raio diretamente em Nakimi, logo ganhando espaço para decapitar, e ainda em seu estado espartano, ele sem perder mais tempo voando com as asas de Ícaro, percorre os céus até chegar em Muzan, que entra em sua forma mais terrível. Muzan, com seus tentáculos impiedosos, tenta acertar o deus da guerra, porém ele é implacável, sua velocidade é tremenda, ele corta os tentáculos de Muzan com as suas lâminas do exílio e incendeia tudo ao redor. Kratos utiliza de todos os seus artifícios para parar o monstro que Muzan é. No entanto, a batalha se estende, visto que Muzan não apresenta aberturas, até que Kratos, controlando a magia adquirida com a derrota de Hades, invoca todas as pessoas que Muzan já matou e consumiu, interferindo na mente de Muzan, incluindo seu pesadelo, a alma de Orichi Tsugikuni, pairando sobre Muzan, fazendo com que o Oni tenha ataques de pânico, o desestabilizando, e vendo essa brecha, Kratos, carregando um poderoso raio de Zeus, o lança contra Muzan. Em sequência, enquanto Muzan se regenera temendo o fantasma de Esparta, Kratos o decapita e depois queima cada pedaço de Muzan com as chamas de Fênix, encerrando a guerra entre os humanos e demônios.
Uma vez feito isso, sua alma e corpo retornariam ao seu lar, visto que cumpriu com parte de sua punição, pois a verdadeira punição de Kratos é conviver com seus erros e escolhas pelo resto de sua vida. E uma vez que não exista mais Onis ou Onis de classificação superior, seria mais difícil no tratamento de Nezuko, mas eu acredito que Tamayo juntamente com Shinobu dariam um jeito, visto que agora só restam poucos Onis existentes pós o fim de Muzan. E a única perda para a corporação dos caçadores, infelizmente, seria do nosso querido Muichiro Tokito. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa história? Acharia que Kratos, com outras de suas dezenas de armas e poderes, ele poderia derrotar mais facilmente os Onis? Comenta aqui embaixo o próximo personagem e eu te vejo nesse vídeo aqui que eu separei pra você. Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque é só o começo. Te vejo lá, otaku!